Oliver Quick é um bolsista da Universidade de Oxford que vive reprimido pela maioria dos alunos por ser um cara estranho e também pelo fato de que quase todos os outros alunos são de classe alta, ou seja, uma nova realidade muito difícil de se adaptar. Um dia o Oliver acaba fazendo amizade com um estudante chamado Félix, que é o cara mais popular da escola, que todos gostam e querem se aproximar, e acaba descobrindo um mundo totalmente novo que ele jamais sonhou que viveria. A família do Félix é podre de rica e, mais que isso, eles moram num palácio real, já que eles são descendentes de pessoas muito importantes da realeza, inclusive eles têm um labirinto gigante no jardim. Depois que o Oliver conta o quão difícil é a vida dele, já que os pais dele têm problemas com drogas, inclusive perdendo o pai por causa disso, e já que os dois estão bem mais íntimos depois de passar alguns momentos juntos, o Félix acaba convidando o Oliver para passar o verão na casa dele, mas a partir daí uma série de bizarrices começa a acontecer com a família do Félix e a situação sai totalmente do controle. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Saltburn é um novo filme de suspense da Amazon Prime, daqueles que tenta surpreender a gente no final, que eu gosto bastante, já que suspense é o meu gênero de filmes favoritos, porque é o que consegue contar as melhores histórias, com temáticas mais bem elaboradas, e aqui em Saltburn não foi diferente, apesar do filme errar bastante na execução das ideias. Porque depois que o Oliver chega no palácio, ele percebe que a família do Félix é fútil, mesmo tendo todo aquele dinheiro, e ele percebe que ali é um lugar que ele pode se inserir, e ele deseja isso. A mãe do Félix, a Lady Elspeth Catton, é uma mulher fofoqueira que gosta de falar mal das pessoas, principalmente da aparência delas e de como elas se vestem mal. Só que ao mesmo tempo ela é uma pessoa que sente pena das outras pessoas e faz de tudo para ajudar, o que acaba custando caro para ela mais para frente. O patriarca da família, o Sir James Catton, é um homem que já tem tudo na vida e sem ter nenhum tipo de objetivo futuro, ele apenas mantém aquela estrutura familiar sem deixar que nada saia do controle. A irmã do Félix, chamada Vanicia Catton, que apesar de aproveitar bem a vida dela e valorizar os privilégios que ela tem, ainda assim ela passa por problemas psicológicos e se sente triste às vezes. Talvez pelo vazio que ter tudo o que quiser sem nenhum tipo de desafio ou obstáculo causa. Tem também o Farley Start, que é um dos membros da família e vive na mansão, e é um cara que menospreza o Oliver por ele ser pobre e também desconfia dele o tempo inteiro. Desde o início do filme a gente percebe que o Oliver não é um cara normal e que ele tem sérios problemas psicológicos, e pouco a pouco ele vai se esforçando para agradar a todos da família, agindo sempre da forma que eles gostam. Isso porque ele é muito observador e mesmo quando ele é confrontado por causa disso, ele raramente rebate. E ele tá sempre se omitindo para passar desapercebido, o que torna ele um cara cínico para algumas pessoas, e ele é mesmo. E ele faz tudo isso para tentar se tornar importante para aquela família, como uma mariposa buscando a luz. As mariposas são naturalmente atraídas pela luz e tem vários motivos para isso. Seja para elas se situarem usando a luz como referência, se orientar e até mesmo encontrar parceiros, mas isso quando a luz é natural. Elas são quietas, inofensivas e atraídas pelo brilho das coisas. Quando o Oliver conheceu o Félix, ele desejou estar perto dele porque ele naturalmente é um cara que tem a capacidade de atrair as pessoas para perto dele, porque ele é sempre o centro das atenções, mas quando ele conseguiu isso, ele percebeu que a luz que ele perseguia era como a luz de uma lâmpada. Por causa da mediocridade das pessoas da família dele, que mesmo com tudo que eles tinham, eles eram pessoas comuns do dia a dia. Quando as mariposas são atraídas por luzes artificiais, como as das lâmpadas, por exemplo, muitas vezes elas acabam sendo confundidas e desorientadas por essas fontes luminosas. As luzes artificiais fazem com que elas fiquem confusas e voem em círculos ao redor desse tipo de luz. É como a Venícia disse pro Félix: estranho significa perigo, e em apenas alguns dias ele conseguiu fazer parte daquela família, igual uma mariposa que fica do lado de fora da janela desesperada para entrar, fazendo buracos, e quando finalmente ela consegue, ela começa a consumir tudo de dentro para fora, igual o Oliver fez com a família do Félix. E é nesse momento que a máscara do Oliver cai e a gente descobre que ele é um cara manipulador com sérios distúrbios e que não mede esforço para atingir os objetivos dele, e que ele planejou cada passo para conseguir se infiltrar e destruir a família do Félix.
O comportamento manipulador do Oliver tá ligado aos traços de personalidade dele, que às vezes demonstra ter bons sentimentos, mesmo que de uma forma totalmente esquisita e pervertida, mas que em outros momentos também demonstra total falta de empatia, desejo de controle e de não mais estar na mesma posição que eles, mas de assumir o controle e ter tudo que eles têm. Quando a gente descobre que os pais do Oliver são gente de bem, que ele tem uma família estruturada, com casa, carro, e que o pai dele tá vivo, isso fica muito claro. E quando ele percebe que essa mentira pode acabar com os planos dele, ele se apressa e mata o Félix. E essa parte do filme tem uma série de problemas. Primeiro porque a partir daí o filme se apressa pra acabar logo. E o pior é que quando a família do Félix descobre que ele morreu, e apesar de todos eles estarem muito tristes, eles simplesmente saem dali e vão almoçar porque tá na hora do almoço. Isso mostra o quanto o amor deles é bem superficial. E outra coisa é que apesar da polícia ter ido no local, não houve qualquer tipo de investigação que facilmente apontaria o Oliver como principal suspeito, e porque foi ele que envenenou o Félix. E o final do filme acaba sendo muito apressado, e o que vinha sendo construído com calma acaba se perdendo. O Oliver mata todos os membros da família em sequência, apesar do filme estar cagando para explicações. Ninguém desconfia de nada e ele ainda dá um jeito de ficar com tudo que era da família, porque ele conseguiu causar uma dependência emocional muito forte na mãe do Félix. E por fim o mal vence, o Oliver fica com tudo que era da família, ninguém acha isso estranho e não tem nenhum tipo de investigação e dá tudo certo. E a mariposa acaba consumindo todo o brilho que ela desejava. Na minha opinião, Saltburn tem uma história interessante e até bem construída até certo ponto, mas depois que o filme se perde, ele não consegue mais voltar. O final é abrupto, cheio de perguntas sem respostas e as ações dos personagens não têm qualquer tipo de consequências externas. Tem algumas inconsistências, tipo o Oliver matando todo mundo em sequência e ninguém desconfiar dele, sendo que foi depois que ele chegou que as coisas começaram a acontecer. No mínimo, uma desconfiança e investigação tinha que ter. Além do mais, uma família tão rica e poderosa como aquela, não ter pessoas que se interessam pelo menos pela herança é impossível. E eu não sei se foi só eu, mas no início do filme, por muitas vezes eu achava que esse filme era do tema de vampiros. O filme dá essa impressão às vezes. Mas eu também quero saber a sua opinião. E aí, você gostou ou não de Saltburn? Deixa aí nos comentários, aproveita para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.